O deputado Felipe Barros comentou a proposta do ministro Edson Fachin de criar a figura do abuso de poder religioso. O deputado apontou que isso não existe na lei e comentou: se o ministro quer legislar, em primeiro lugar deveria tirar a toga e vir para o Congresso Nacional, porque aqui é o lugar de legislar. Barros apontou ainda que a proposta visa restringir a participação dos cristãos na política, tratando cristãos como grupo inferior. Assista. Pessoal, deputado Felipe Barros, olha só, vocês devem ter acompanhado que o ministro Edson Fachin, no Tribunal Superior Eleitoral, ele foi relator de um processo e no voto dele, ele quer criar o tal do abuso do poder religioso. Isso não existe na lei. O ministro Edson Fachin quer legislar, sendo ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Em primeiro lugar, deveria tirar a toga, se candidatar para uma eleição, vir para o Congresso Nacional legislar. Aqui é o lugar de legislar. Fora isso, esse abuso do poder religioso é uma afronta à laicidade do Estado, porque é o Estado querendo impedir a participação dos cristãos na política, é o Estado dizendo aquilo que uma igreja pode ou não pode fazer. É uma tentativa de censura à participação dos cristãos na política, porque é o seguinte, quer dizer então que uma pessoa não pode pedir voto na igreja, mas um militante do MST pode ir num acampamento, numa invasão do MST e pedir voto do MST? Um sindicalista pode fazer um voto de cabresto dentro do seu sindicato e pedir voto dentro do sindicato? Aí o ministro não vê problema, mas na igreja não pode. Então isso é um absurdo. É um absurdo sobre as mais variadas pontos de vista possíveis. Então olha só, existe uma discussão no direito eleitoral que é sobre o poder regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral. É com base nisso que os ministros querem legislar. É com base nessa prerrogativa que o Tribunal Superior Eleitoral tem, que os ministros frequentemente do TSE legislam. Criam, por exemplo, a figura da fidelidade partidária. Foi uma criação dos próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral através de uma resolução. Com base nesse poder regulamentar. É uma divergência tão grande na doutrina, na jurisprudência do direito eleitoral, em especial na doutrina. Algumas pessoas concordam com esse poder regulamentar, outros autores discordam. Então, para evitar esse abuso de prerrogativas, abuso de poder, essa tentativa de usurpação da nossa Constituição Federal, essa afronta à tripartição dos poderes que alguns ministros frequentemente têm feito, nós estamos aqui fazendo projeto de lei complementar 175 de 2020, em que o primeiro artigo já é o seguinte: o poder regulamentar dos processos eleitorais é de competência do Congresso Nacional. A gente acaba com o poder regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral. Querem legislar? O local é aqui, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal. E estamos aqui revogando uma série de artigos de outras legislações que dão ao TSE esse poder, o chamado poder regulamentar. Então a gente está acabando com isso, estamos acabando com o poder regulamentar do TSE, passando essa prerrogativa para o Congresso Nacional, para evitar que os ministros do TSE continuem, por muitas vezes acertadamente, mas como essa errado, equivocado, um tipo de censura aos cristãos, que eles continuem tentando usurpar a nossa Constituição Federal. Um grande abraço. Peço, inclusive, que façam pressão junto com os deputados, frentes parlamentares, etc., para que o nosso projeto seja votado o quanto antes, impedindo, então... Ontem, na tarde e noite, nós votamos o projeto das fake news. Por 44 a 32, houve a vitória do projeto. Votei contra, como já havia anunciado. Votei contra por ser uma matéria fora de hora, porque houve um ato do presidente do Senado de que, durante as deliberações remotas, votaríamos apenas matérias relacionadas à pandemia e suas consequências. Portanto, incompreensível a precipitação, a votação e discussão de afogadilho, assodada deste projeto de lei,
que diz respeito à regulamentação e com muito conteúdo de censura àqueles que usam as mídias sociais. Portanto, inadmissível essa pressa. Não houve nenhuma audiência pública, não houve sessão presencial, como deveria acontecer. Portanto, uma votação e uma discussão precipitada, que eu só entendo, e fiquei sempre intrigado com essa pressa, como algo que deveria e que quer proteger poderosos, porque tem havido, nos últimos meses, manifestações sofridas, indignadas, decepcionadas, de grande parte de brasileiros com desmandos, com desvios de condutas de autoridades notórias, bem conhecidas. Repito, a matéria foi precipitada, tomara que volte para o Senado, porque ela tem enorme relevância e merece uma lei muito mais aperfeiçoada desta que o Senado votou ontem à noite. Espero que a Câmara faça devidas correções e que venha de volta para o Senado. É uma pena, lastimável, que no momento em que há outras matérias muito mais justificáveis, como, por exemplo, a prisão em segunda instância, a contribuição do Senado para a pandemia, não houve até agora nenhuma contribuição. O projeto dos juros, no caso do cheque especial e do cartão de crédito. Nada disso está tendo prioridade, mas a das fake news teve uma impressionante prioridade. Isso está errado. Meus amigos, tudo bem? Deputado federal Felipe Barros. Eu quero conversar com você um pouco sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela engloba alguns tipos de liberdade de expressão, algumas espécies. Eu estou me referindo, por exemplo, à liberdade de pensamento. Me refiro também à liberdade de manifestação, seja na internet ou pessoalmente. A própria liberdade de imprensa. A liberdade de expressão se refere também ao direito à reunião, à livre associação de pessoas. Tudo isso é englobado pela liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão nunca foi tão atacada no nosso país como nos últimos tempos. Nós tivemos ano passado a revista Cruzoé censurada, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, a CPMI da censura, CPMI das fake news. E falando em Congresso Nacional, ontem foi um fatídico dia para os defensores da liberdade. Ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei 2630 de 2020, que ficou popularmente conhecido como o projeto das fake news, mas na prática é o projeto da censura. É o projeto que cria no Brasil um comitê da verdade, aquilo que pode ou não ser dito. É o projeto que quer censurar você que utiliza as mídias sociais. Enfim, é um lixo de um projeto. Estou aqui com ele, me dediquei lendo ele na tarde de hoje. É lamentável que o Senado Federal, inclusive, tenha aprovado um AI-5. Esse projeto é um AI-5, está censurando a população brasileira. Então, para combater, ou como uma das formas de combater essa violação à liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional, inclusive, estou aqui criando a Frente Parlamentar Mista, ou seja, que envolve deputados e senadores, em defesa da liberdade de expressão. O que nós queremos com essa Frente Parlamentar é unir todos os deputados e senadores que defendem a liberdade, que defendem a liberdade de expressão, que são contra este projeto que é abjeto. Inclusive, inúmeros espectros políticos têm se posicionado contra esse projeto. Pessoas da esquerda, pessoas da direita, de centro, enfim. Todos aqueles que defendem a liberdade de expressão, estão aqui convidados para estar nessa frente parlamentar, que vai sim se posicionar contra as inúmeras violações à liberdade de expressão. Nós vamos trazer as redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram. Vamos mobilizar quem quer que seja, diversas pessoas no Brasil inteiro, para impedir que esse projeto
vá adiante, que esse projeto seja aprovado. Se tiver que entrar na justiça, a gente entra na justiça pela frente parlamentar, porque isso tem mais peso. É uma frente parlamentar que está entrando na justiça. Portanto, para que essa frente seja criada, eu preciso de 198 apoiamentos de senadores e deputados. Então eu peço para você me ajudar nessa missão. Eu já tenho compartilhado aqui, estou mandando para alguns deputados para eles assinarem. Como a gente está aqui fechado, não tem sessão presencial, só sessão no celular, sessão virtual. Então é o seguinte, os deputados e senadores precisam entrar no sistema da Câmara, digitar lá o código, que é o CD 2096 72 83 2500. E aí eles vão apoiar a criação dessa frente parlamentar. Então me ajude a cobrar o deputado e senador, aqueles que defendem a liberdade de expressão, aqueles que não querem uma censura no nosso país, que não querem uma ditadura no nosso país, para que eles possam nos ajudar na criação dessa frente parlamentar, que vai sim atuar. Não vai ser como muitas frentes aí que, enfim, não atuam muito. Essa vai ser ativa. Nós não vamos deixar que a censura, que o AI-5 seja instaurado no nosso país. Então me ajude aí pressionando o seu deputado, o seu senador, para que a gente consiga esse número de apoiamentos o quanto antes para a frente começar a funcionar. Um grande abraço, fiquem com Deus.